Continuando a nossa série de lutas do Ragnarok, temos agora a luta de Buda versus Zero Fuku depois dele ter tido um pequeno conflito com Loki. E também o deus revelando muitos segredos e mistérios que ainda não foram solucionados da própria Brunhilde. E se estão ansiosos para finalmente ver essa luta, já aproveita para deixar o like e também para não perder nenhum vídeo de Shumatsu no Valkyrie, seus capítulos e suas principais lutas com a história dos personagens, no qual faremos a história de Buda e Zero Fuku de forma adicional desse vídeo caso desejarem. Se inscrevam no canal e ativem o sininho que vocês não podem perder nada disso, ouviu? Com Zeus caminhando por um campo aberto e uma árvore cheia de raízes em seu tronco, aparentando estar cansado por ser velho e caminhar muito. Era o mesmo lugar em que Buda estava, ali deitado com seus doces, comendo tranquilamente. E com Zeus se lembrando que os humanos mais uma vez foram incríveis nessa rodada mais recente, tentando iniciar uma conversa. O deus admira aquele lugar que nem mesmo conhecia com a maravilhosa brisa, mas Buda parecia estar ignorando tudo o que ele ouvia. Então, ao ver os doces, tenta pegar um deles, mas impedindo isso, o deus adolescentes, para evitar dividir, coloca todos na boca de uma vez. E incomodado com a presença dele, finalmente quer saber o que ele quer, fazendo com que ele se lembre e pede para que participe na próxima rodada do Ragnarok, mesmo que ele fosse ficar para mais tarde. E junto disso é revelado o motivo de Zeus querer destruir a humanidade. Ele não gosta de perder, enquanto lutarem não vão perder pelo poder dos deuses. Agradando o Buda com a sua resposta, praticamente concordando com sua proposta. E quando é mostrado mais uma vez aquela arena onde já haviam tido 5 rodadas, seu apresentador Heimdall ao lado de um quadro com placar dando vantagem aos deuses, significando a extinção dos humanos se aproximando. E com a plateia animada para a próxima luta, as luzes se apagam e aparece um caminho de Lotus para sua entrada, que na nossa opinião é a entrada mais épica de todas elas. Um humano que atingiu a iluminação e guiou todos os outros pelo caminho certo para longe das trevas, aquele que a humanidade chama de Buda ao lado dos deuses, e a humanidade apavorada ao ter ele como seu inimigo, enquanto os deuses arrogantes sempre humilhando eles. Mas então o deus começa a caminhar para o outro lado da arena, confundindo a todos eles que estavam presentes. Afinal, nenhuma outra pessoa tinha feito isso antes, indo para o lado errado. E a parte que pessoalmente consideramos a melhor de toda a luta, Buda pega a corneta de Heimdall e anuncia de forma descontraída que ele luta pela humanidade, deixando todos de boca aberta com o novo traidor dos deuses sorrindo para todos eles, destruindo assim a corneta que estava em suas mãos. E para que todos fiquem quietos, ele se irrita e somente uma palavra fez todos ficarem calados com seu poder e superioridade, como se uma aura muito forte caísse sobre todos eles, pegando seu bastão e apontando para Zeus, o ameaçando e desafiando. Buda diz sua frase mais impactante de toda a luta: se os deuses não vão salvá-los, eu irei, e se qualquer deus ficar em meu caminho, eu o matarei. As pessoas ali ficaram assustadas com tudo revelado, ambos deuses e humanos tremendo, e a reação dos deuses eram únicas, como Shiva, que sorri xingando ele na enfermaria, e Thor em uma sala solitária vendo a luta com um sorriso. Até mesmo Afrodite estava furiosa ao saber, cada um deles com expressão diferente, mas ao mesmo tempo única. Nem mesmo Odin, que quase nunca mostra seus sentimentos, ao menos conseguiu mostrar. Somente uma pessoa estava ciente de tudo o que estava acontecendo, a Valkyria Brunhilde. Tudo estava indo como planejado por ela. Aquele deus na arena era corajoso demais para deixar os outros mandarem nele, e todo esse plano existia mesmo antes da sexta rodada começar. Quando a Valkyria e Buda se encontram em um corredor, o deus estava como sempre com comida e revela que Zeus quer o colocar na luta, mas com um grande porém. Sua vontade era lutar pela humanidade. Ao contrário de todos, ela simplesmente concorda. É mais um segredo mostrado. Buda sabia de tudo que ela havia feito desde antes Ragnarok, pois ela foi até ele para aprender sobre o destino em comum do budismo, sabendo que tudo aquilo iria acontecer, tentando colocar ele contra os deuses. Mas Brunhilde diz que nunca faria nada tão desrespeitoso daquele jeito. Entretanto, ninguém mais no Valhalla odeia tanto os deuses mais do que o Buda. Parecia que o deus estava se divertindo com isso, e por não se importar pelos meios para chegar ao fim. Mas antes dele ir, lhe dá um pequeno lembrete. Agora ela não poderia deixar tudo de lado. E na arena, o apresentador Heimdall fala o óbvio que todos esperavam, que essas trocas entre os 13 deuses e 13 participantes iria causar uma grande bagunça durante as lutas. Porém, a autoridade que ele não poderia ir contra, Zeus, não se importava nem mesmo com as regras, e que isso lhe dava vontade de lutar novamente contra Buda. E no meio disso tudo, Odin se impõe e pergunta se ele queria fazer todos os deuses seus inimigos. E poucas vezes em qual vemos ele falar mais de uma frase, mas o deus hindu estava cansado de repetir que no céu e na terra ele é o mais honrado, fazendo Loki se irritar depois de ter falado que iria matar ele no seu combate de Loki versus Buda, no qual temos um vídeo no canal com o card aqui em cima para vocês. E todos os outros deuses da arquibancada pareciam estar enfurecidos juntos. A sexta rodada estava definida com um barco descendo na arena. Os 7 deuses da sorte haviam chegado
para Bishamonten lutar contra Deus finalmente. Mas estranhamente, todos os 7 haviam ficado no mesmo lugar, não somente aquele. Desde o início mencionam que eles são um só, e começam a se fundir para virar um ser mais poderoso. Entre eles sempre teve mais um membro, a lenda dos 8 deuses da sorte. Porém, aquela lenda estava completamente errada. Não são 8, porém um só que se dividiram, para poder trazer a punição divina. Ele é chamado de Zero Fuku, se parecendo muito com uma criança muito irritada e que também com sede de matar Buda. O deus desconhecido então puxa sua arma para assassiná-lo, enquanto Rendon anunciava as novas informações. Buda luta pela humanidade contra Zero Fuku ao lado dos deuses em sua forma original, onde ele distribuía a sorte para onde passava. Mas depois de tudo ter dado errado, toda aquela dor ele mudou por completo. Era o momento de Zero aplicar a punição divina na frente de todos, e ele se preparando para o ataque do qual não iria se arrepender para dar todo aquele troco nele depois de tantos anos. Mas Buda não parecia ligar e chuta a barriga de seu oponente, o fazendo ter a língua completamente inchada, e o deus hindu estava em dúvida de quem ele poderia ser. Zero mal conseguia respirar pela força do golpe que afundou a sua própria barriga, e que isso pode fazer ele perder. Mesmo assim, eles haviam começado somente agora, tinham que lutar para valer, e Sócrates faz uma pequena aparição como um dos 4 sábios, assim como Confúcio e Jesus, e o último era Buda. Quando Deus volta a respirar, sente dor ao sangrar, se sentindo miserável, o que faz seu machado aumentar para atacar de uma vez. Mas o Buda desvia sem nenhuma dificuldade cada um dos golpes. Os deuses assistiam começaram a cogitar de que Bishamonten teria lutado muito melhor do que ele. Era muita miséria para Zero Fuku aguentar. Miséria até demais, o fazendo ficar estranho e sua arma 2 vezes maior. Aquela arma absorve todos aqueles sentimentos que ele estava tendo, ficando ainda maior e mais destrutivo. O cutelo da miséria, que era capaz de partir parte da arma no meio e se rachar a arquibancada dos deuses. Mas continua errando cada um dos ataques, mesmo mirando mais embaixo. Buda parecia ter movimentos insanos de reflexo e se movendo antes mesmo para não ser atacado. Não era como Sasaki, que tinha experiência, mas sim por ter uma visão do futuro, por ter um estado de pura iluminação. Vendo tudo o que iria acontecer em um breve momento, parecia estar brincando com Deus e seus poderes, acertando o queixo dele com o cabo de seu bastão. E quando Zero descobre que a visão do futuro fala que isso é roubar, trapacear e que lhe deixa ainda mais bravo. Porém, ainda mais cheio de aberturas para ser atacado em seu corpo. A desvantagem era absurda contra alguém daquele nível, ou era o que todos pensavam. Zero Fuku se sentia ainda mais miserável e invejoso, repetindo várias e várias vezes a palavra merda, e de que ele é o único que sofre e que tem dificuldades. Mas havia algo diferente, que também poderia ser considerado roubar. Estando no fundo do poço, sua arma fica enorme, com a miséria se tornando muitos e muitos, e o lança na direção de Buda, que não poderia ser capaz de escapar daquele golpe, porém ele já tinha um pequeno truque no seu bolso, o seu bastão dos 6 reinos que gira várias e várias vezes. Mas a arma já havia atingido ele, com Zero estando feliz de ter finalmente matado ele. Mas a arma se move e é revelado que ele se protegeu com o escudo, e Buda diz que vai ajudar ele com sua puberdade, irritando Zero ainda mais. Aquele cajado era especial, era o seu cajado dos 6 reinos, o qual temos outro vídeo aqui de card explicando cada um deles e suas versões que seguem as emoções de Buda. E com o seu escudo ele pula e empurra toda aquela arma de volta para ele. Ele não podia ser esmagado, então poderia tentar picar ele com sua nova forma da arma. Assim o bastão também faz a mesma mudança, acompanhando num combate corpo a corpo entre os dois, um ataque frontal e que desvia do deus com sua arma. Ninguém conseguia controlar o Buda, ninguém pode mandar nele, o adolescente mais forte da história, lutar contra o destino que estava decidido, e tinha ódio daqueles que tentavam mandar nele. Em outras palavras, ele estava em seu auge e queria acabar com a birra de Zero. Um dos ataques de Zero se explode no chão para tentar atacar o Buda de surpresa, mas foi somente um golpe perto dele. A vontade de Deus de acertar ele era muito maior do que aquele machado se modificou para 2 lâminas conectadas. Ao lado dos humanos, o cajado vira os 12 Devas. Ainda indo de frente contra Zero, estavam no mesmo nível de combate. Não era muito assim. A visão do futuro lhe dava uma leve, porém esmagadora vantagem contra seu oponente. E Buda finalmente corta o peito de Zero com um belo golpe. Parecia ser o final da luta, mas ele se sentiu miserável novamente, formando na bola na ponta de seu cabo, e pede para Buda sumir daquele mundo com sua tempestade de lâminas,
que seguem seu inimigo como se estivesse caçando, as facas sendo cortadas por Buda, e passou perto dos deuses que quase os machucam, xingando ele. E quando ia acertar mais uma vez a humanidade, Buda defende com sua lança, salvando eles, alcançando o outro da arma do seu oponente, e se pergunta por que não consegue atacá-lo. Toda a atenção está voltada para Buda, ninguém dava atenção para ele. O deus indiano parecia distraído, falando que o Zero precisava se amar mais, porque o próprio Buda gosta dele. E quando Zero Fuku ia atacar por não ter gostado do que ele falou, vê somente um sorriso no rosto do seu oponente, o fazendo perceber que ele sempre quis ser igual a ele e amado por todos, e larga sua arma para o lado. Mas surpreendentemente, Buda faz a mesma coisa e larga seu bastão, e falam para continuarem a lutar corpo a corpo de mãos limpas, se dando socos no rosto um do outro. Os dois sempre se entenderam desde o início. O Zero finalmente sentiu a verdadeira felicidade trocando golpes com o humano. E para finalizar, Zero Fuku finalmente leva um soco que o arremessa no chão, um nocaute direto para Buda. Todos os humanos estavam celebrando e Zero caindo com uma fumaça saindo de seu corpo, revelando a sua verdadeira forma original, com um grande sorriso e sem os seus próprios chifres caídos no chão. Ele havia voltado a ser feliz como ele tinha sido muito tempo atrás. E quando Zero Fuku tenta falar que ele iria acreditar novamente no amor e acreditar nos humanos, os seus antigos chifres formam brocas que perfuram sua cabeça e o fazem levantar e engolir eles assim que crescem em sua cabeça. Sua aparência parecia com do fantasma, e dois dragões saem dele voando para o céu, e ao voltarem correndo para ele, de volta ao corpo de Zero, que pede ajuda para Buda, porém ele chegou tarde demais, e os dragões formam um casulo em volta dele. Um ovo gigante que estava começando a deixar todos preocupados, que saem dois braços de dentro dele, assustando a todos. Até mesmo Buda salta para trás como reflexo, mas não por ter visto um desastre vindo com sua visão do futuro. Um monstro saindo do casulo para Buda, que não conseguia ver nada do futuro. E uma pessoa aparece para explicar quem era aquele e a sua forma. Era Beelzebub, um dos lutadores ao lado dos deuses. A combinação de luz e sombras nasce o lendário berserker do submundo, o Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. E ambos se encontram pela retribuição divina e ódio em seus olhos. Mas essa luta vai ficar para outro vídeo das nossas séries, para descobrir se teremos a vitória de Buda ou até mesmo a sua morte pelo demônio Rajun. E se quiserem história de Zero ou de Buda, deixem um like que sempre ajuda muito o nosso canal e também a gente, e se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo das nossas publicações e curiosidades, e nos vemos no próximo vídeo!